Hoje é aula sem título e depois, antes de terminar a aula, a gente concorda entre nós qual vai ser o título. Vai ter um concurso, vamos ver quem é que ganha o concurso de escolher o título da aula. Então vamos começar em Efésios capítulo 2. É engraçado, engraçado porque nos outros cursos não aconteceu isso, mas dessa vez a gente está achando vários lugares onde o pessoal acrescentou uma frase. Não são muitos lugares na Bíblia não. Um lá é Romanos 8, o outro é 1 João 5, né? E aqui é Efésios 2. Efésios 2, no início do versículo, fala: Ele vos deu vida. Não tem no original. Ele não vos deu vida. Nesse ponto, ele deu vida depois que estava morto, não antes de estar morto. Então é justamente o problema da gente falar assim: vem para Jesus, Jesus quer te salvar. O cara fala: mas eu não estou perdido, vou salvar de quê? Né? Então, o homem está com tanta pressa de não se sentir perdido, que ele começa a dar resposta antes da pessoa sentir que precisa, né? Então esse é um grande problema do Evangelho hoje, é que a pessoa não se sente perdida, nós não nos sentimos perdidos, e por isso o Evangelho perdeu sua força, né? E então no original, inclusive essa frase, ela é um pouco incompleta, ela não tem, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ela no fim não tem uma conclusão dessa frase, entendeu? Não tem uma conclusão para essa frase. Então o tradutor, os copistas, está sem sentido essa frase, então vamos pôr: Ele vos deu vida, porque é a verdade que ele deu vida, né? Mas era melhor deixar a frase incompleta mesmo, né? Mais na frente, você vai ver no versículo 5, que é a mesma coisa de Romanos 8, né? Não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus, né? Ponto. Mas o pessoal pôs: que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então quem anda segundo a carne tem condenação, né? Mas não é isso no original. No original não há condenação para quem está em Cristo, ponto. Lá na frente fala que se andar segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Se andar segundo o Espírito, você vai caminhar para a vida. Então, é importante andar no Espírito, é importante não andar na carne, mas isso não é condição para você ficar condenado, porque senão você está perdido. Agora aqui também, aqui no versículo 5 fala: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. No versículo 5, essa frase está correta, está no lugar certinho. Então, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai descrever essa cena deprimente que nós destrinchamos nas outras aulas. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não é muito animador isso aí, é? Deixa alguma esperançazinha? Não deixa, né? Não tem chance. E ele fala: vós, mortos. Quando ele fala vós, a quem ele está se referindo? Não, tá certo, que nós estamos lendo é nós também, lógico, mas no caso específico, os Efésios eram o quê? Judeus ou gentios? Gentios. Então ele está escrevendo para uma igreja gentia, e ele fala: vocês estavam mortos, nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo significa que você nasce, cresce, e as coisas vão acontecendo normalmente. Entendeu? Então, aquele caminho largo que leva à destruição é o caminho natural. Ah, mas eu sou assim. Mas eu nasci assim. Ah, mas eu senti vontade. Entendeu? Então, infelizmente, seria tão bom o mundo onde a gente nascesse e tudo que a gente sentisse fosse bom, né? Seria tão legal, né? Que tudo que a gente quisesse fazer e tudo que a gente estava com vontade de fazer fosse a coisa certa, e não precisava fazer força em nada, não sentir condenado. Não seria maravilhoso? Seria legal, né? Mas não é verdade, né? O homem nasce já segundo o curso deste mundo. Se alguém vai ser santo, ele vai ter que ir contra a correnteza, porque o normal é andar segundo o curso deste mundo. E o que é o curso deste mundo que ele fala? O curso deste mundo é segundo o príncipe da potestade do ar. É o curso deste mundo, a vontade do homem é a vontade de Satanás. Eles já estão meio casados, né? Essa vontade de Satanás e a vontade do mundo, ou das pessoas no mundo, é a mesma vontade. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Depois, no versículo 3, ele fala, entre os quais também todos nós. Agora, o que ele está falando? Ele estava falando vós, filhos da ira, como também os demais. Então, qual que você prefere ser? Segundo esses versículos aqui, qual que você preferiria ser? Gentil ou judeu? Vamos fazer 2 partidos aqui. Quem é do partido do versículo 2? Levanta a mão. E quem é do partido do versículo 3? Você tem uma opção, tem um partido, né? O partido verde e o partido azul aqui, né? O filho, qual que você quer ser? Filho da desobediência ou filho da ira? Porque ele chamou os gentios de filhos da desobediência e chamou os judeus de filhos da ira. Todos os dois seguem a carne. Quando vai resolver o que vai fazer, o que a carne quer? Ah, quer isso, então faço. Entendeu? Então, todos os dois seguem a carne, todos os dois, ao seguir a carne, estão seguindo o príncipe deste mundo, potestade do ar, né? O curso, estão fazendo a vontade de Satanás, as grandes massas da humanidade. Quando soma toda a vontade da carne de todo o povo, a voz do povo é a voz de quem? De quem? De Satanás. Faz exatamente o que Satanás quer. A voz do povo o quê? É a voz deles mesmo, mas não é a voz deles mesmo. Se for a voz deles era melhor, é a voz de Satanás. Desenha, né? Quando põe na prova da mentira, né? Aquele maquininha da mentira, vai aparecer exatamente a mensagem psicografada de Satanás. Leia a história, estude a história do mundo, né? De qualquer um dos povos, o que eles fazem, o que todos os povos fazem, né? Entendeu? Oprimir um ao outro, matar um ao outro, acabar um com o outro, né? A diferença é só entre a arte que faz, com que faz as coisas. Se faz, né, como disse algum amigo meu lá de americano, fala assim, se você quer roubar, não rouba pouco não, rouba bastante. Se você roubar pouco, você vai pra cadeia. Se você roubar muito, você paga o juiz, paga todo mundo e fica fora. Então, esse irmão lá era um irmão bem azedo. Então, mas infelizmente é verdade, né? Porque os grandes ladrões, né, eles ficam, todo mundo paparicando eles, né? E os pequenos ladrões é que levam o chumbo, né? Então o mundo, a história do mundo, ele é escrito por Satanás. Não tem escapatório, né? Então você segue a vontade da carne está ligada com esse príncipe do ar que domina o mundo e vai fazer exatamente o que Satanás quer. E ele diz, porque os judeus eram capazes de concordar com tudo isso aqui, desde que não fosse eles. Desde que fosse o problema do número 3. O 4 não, o 4 é santo. O 4 tentou montar no cavalo e eles não viram que não montou, ele caiu do outro lado. Mas o outro lado é melhor, segundo eles. Mas Jesus disse que o outro lado é pior. Então, é a questão de saber isso. Mas ele diz que os dois, e aí ele chama um de filhos da desobediência e o outro filhos da ira. Bom, o outro versículo aqui, 11, vamos lá para o versículo 11. Ele fala, portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não é terrível esse quadro aí? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo... Agora presta bem atenção, gente. Nós estamos na mesma carta, tá? Na mesma carta. E eu quero que vocês prestem bem atenção nas frases que estão aqui. E aí vocês vão me perguntar, quando é que começa lá a coisa boa, né? Viu, Marcela? Essa aula não tem título. Vocês que vão bolar o título no fim da aula. Tá? Então você deixa a linha aberta para ele. E eu disse que ia ser mais animador, mas por enquanto o negócio não está animador nada. Não está animador nada. Mas nós estamos pegando a base, esses versículos mostram essa cena que nós temos estudado nas outras semanas. Tá? Esses versículos mostram que judeu e gentil, aos olhos de Deus, e hoje, traduzindo para hoje, crente e incrédulo, estão no mesmo barco e filhos da ira como os demais. Agora você fala assim, nem todos, talvez não todos, mas o negócio beira perigosamente, porque se for olhar não o que fala,
Não aonde vai no domingo, mas o que faz, quem está vivendo. Porque o que decide o que o crente faz durante a semana? O que decide? Como ele decide as coisas? Onde ele vai trabalhar, onde ele vai estudar, como ele trata a família, como ele cria os filhos, como ele vai comprar, que jeito que ele age no mundo, que jeito que ele trata os colegas, que jeito que ele trata os empregados, que jeito que ele age. O que decide? Qual é a força motriz na vida dele? Se for a carne de crente não é melhor do que carne de incrédulo. Não é de primeira e de segunda, é tudo igual. E aí não podemos falar muito de carne aqui não, né? Mas não fala nada de comer, né? Mas porque do jeito que vocês estão com fome, até carne de segunda vai, né? Mas tem gente que acha, gente, e olha bem, eu vou estar lutando, porque nós temos, esses gatos não estão lá fora nas igrejas, os gatos estão aqui dentro, nas nossas cabeças, tá? Estão nas nossas cabeças. Nós temos conceito errado, nós achamos, porque eu me batizei, porque eu faço parte da igreja, que de alguma forma eu sou melhor do que os outros, de que essas leis não mandam mais em mim. Em certo sentido, depende do mim que é, né? Qual é o mim? Qual que é o eu? Mas quando o crente age na carne, a carne dele é tão ruim quanto a carne do povo do mundo, e talvez pior, porque é uma carne falsa, disfarçada. Entendeu? Então nunca Deus reforma alguém, nunca Ele conserta alguém. Ele só pega a gente que é perdido, substitui totalmente, e aí ele tem a vida de Cristo. Mas ele nunca melhora alguém. Então a sua carne, até o dia da sua morte, não presta. O velho homem não presta, não tem reforma. Não tem uma fonte de rejuvenescimento que você vai lá e bebe, e o homem velho fica um homem velho reformado, né? E não fica, sabe? Não fica. O que é diferente do crente? O que é diferente do crente? Que ele recebeu um novo homem, ele crê nesse novo homem, recebeu esse novo homem. Quando ele anda nesse novo homem, ele não precisa se aperfeiçoar, porque o novo homem já é perfeito, não precisa de reforma. Então Deus não tem funilaria, não tem pintura, não tem nada disso, porque quando é velho ele joga fora, e quando é novo não precisa, então não tem. Entendeu? Então a gente precisa entender isso, porque senão nós vamos estar andando enganados igual todo mundo. Vocês estão entendendo? Então, quando eu falo que o crente é igual ao incrédulo, não estou dizendo na parte que ele crê em Jesus e está andando na nova vida, não. Mas eu estou dizendo que a maioria de nós andamos normalmente com rótulo de crente, mas na prática a gente faz igualzinho os outros, ou às vezes pior. Entendeu? Então, para Deus isso não conta, tá? Isso não conta. Ou se conta, conta negativo. Ponto negativo. Ele sabia e não fez, então é pior do que os outros. Entendeu? Então, por isso que nós estamos vendo que Paulo está, todo o livro de Efésios ele fala, vós, nós, vós que estáveis longe, nós também como judeus, né? Então, existe uma grande linha divisória em nossos dias entre crente e incrédulo. Naquela época existia entre judeu e gentil. Então, se você quer traduzir a Bíblia para o seu tempo hoje, parafrasear, quando parece judeu, fala crente. Quando fala gentil, fala incrédulo, ímpio, entendeu? Aí você vai... Nossa, a palavra vai ficar bem clara para vocês, vai conseguir entender tudo, né? Porque a mesma mentalidade que eles tinham de judeu e gentil, nós temos hoje entre o crente e o incrédulo. E a igreja se perdeu, porque a mensagem se perdeu, entendeu? Então nós estamos novamente em tempo de reforma, precisa acordar mesmo, sabe? Não fica tão acomodado, sabe? As pessoas ficam tão acomodadas, mesmo que a sua prática está provando que ela está correndo perigo. Está com febre altíssima, está com todos os sintomas de uma pessoa aidética, mas ela diz, não, eu não tenho AIDS. Quer dizer, ela está se convencendo de uma coisa que o sintoma está provando ao contrário. Mente, não cria os filhos direito, não tem amor, tem raiva demais, tem depressão, tem todos os problemas que os outros têm, e depois fala, não, mas eu sou crente, eu sou salvo. Mas peraí, né? Entendeu? Então, precisamos entender mesmo que o evangelho ou é ou não é, mas não pode ser assim, essa coisa de meio termo. Então vamos lá, no versículo 17. Isso, portanto, digo, no Senhor testifique, que não mais andeis como também andam os gentios. Então ele está falando com quem, gente? Efésios, que são gentios. E ele está falando com os gentios o quê? Para não ser gentios. Por quê? Porque depois que eles converteram, eles não são mais gentios.
Porque aqui nós não ficamos estudando Efésios, mas quando chega no capítulo 4, ele já explicou claramente que gentios e judeus arrependeram, estão dentro de Cristo, estão no novo homem. Então, na verdade, eles não são mais gentios, mas também não são judeus. Eles estão no novo homem, entendeu? Estão no novo homem. Então ele falou assim, já que vocês estão lá, então não anda mais igual aos outros. Então a exortação de ter vergonha na cara e andar, ela é apropriada para quem já está lá e não acordou de onde ele está. Acorda, rapaz, você não deve mais. O cara levanta de manhã. Alguém já teve experiência? Quando eu casei, a gente só andava de bicicleta na cidade, pequenininha, menor que Montemor, talvez. E um dia a bicicleta foi para casa errada. Porque você não está pensando e você vai embora, né, nos primeiros dias. Vai embora. Oh, peraí, onde eu estou indo? Na verdade não era a casa do pai, não é porque o pai morava na roça. Mas a gente dormia na editora que ficava na cidade. E tinha outra chácara onde eu morava. Então, isso vai normal. Opa! Então, um crente que converteu, recebeu um novo homem, tem hora que ele levanta de manhã e começa a viver igual velho homem. Xinga, então alguém já... Rapaz! Acorda! Acorda o quê? Você está em Cristo, você é novo homem. É mesmo. Então pode agir igual ao outro. É mesmo, não precisa. Entendeu? Então, existe exortação, existe dura, mas não apelando para o velho homem, porque o velho homem não tem conserto. É apelar para o novo homem. Entendeu? Então, vocês vão entender isso mais para frente. Mas ele está dando uma dura neles aqui. Está falando assim, olha, não anda mais como os gentios. Mas se eu sou gentio, como é que eu posso andar? Você não é mais gentio. Você era gentio. E aí ele vai descrever como é que os gentios andam. Por isso, gente, o evangelho falso que está entrando nas igrejas hoje, está entrando nas pregações, está entrando em tudo, é um perigo terrível. Porque chama de evangelho uma coisa que é pura psicologia, puro pensamento positivo, pura crer em você mesmo, e chama de evangelho e prega na igreja. Isso é perigoso. Perigoso, mudaram o rótulo. Era veneno, puseram remédio e estão tomando veneno como se fosse remédio, porque mudou o rótulo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Amém. E nós também temos feito isso. Então nós temos que entender, não o rótulo, não a cara santa que a pessoa tem, não a eloquência dela, mas tem que entender o conteúdo. O que ele está pregando? Poucas pessoas hoje prestam atenção no conteúdo. Ele só quer ver se tem ânimo, se está crescendo, se todo mundo está animado, se todo mundo está apaixonado assim por Deus, aquela coisa. Mas peraí, qual a dieta? O que vocês estão tomando? O que vocês estão acreditando? O que vocês estão vivendo? Entendeu? É isso que tem que olhar. Qual é a palavra que está entrando em seu coração, que você está crendo nele, que você está baseando nele para poder chegar a Deus? É uma palavra que veio de Deus ou é conversa fiada? Entendeu? Então... ele fala aqui, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso é sem revelação de Deus. Só a pessoa dando aquela volta. Você lembra daquele disco que eu falei? Que o disco da gente que anda. O disco, são o mesmo disco. Né? Todo mundo tem um disquinho em particular. Né? E vai andando. Né? Tem que... E só porque você é filho de crente, nasceu em berço evangélico. Né? Que eu ainda não achei esses lugares que fabricam esses berços. Né? Mas procurei igual doido para ver se meus 3 pudessem nascer nesses berços, mas não tem berço evangélico, não adianta, não tem esse tal de berço. Mas mesmo que você nasce e ouve a palavra e tal, e tal, e tal, os pensamentos da cabeça vêm de onde? Não vêm de Deus. A mente está sintonizada com Satanás, direto. Ela só vai mudar, e esse é o nosso assunto hoje à noite, né? Como que vai mudar? Porque não tem chance, gente, de mudar. Mas a Bíblia diz que tem chance de mudar. Então é isso que nós temos que ver. Como que tem chance de mudar essa situação? Mas pela mente do homem natural, ele caçando no disco, procurando, né? Vai naquele computador, procura um arquivo, põe um nome lá, dá busca, mas não existe, então você não vai achar. Porque rodando aqui dentro só tem vaidade dos seus pensamentos. Vaidade dos seus pensamentos seria o quê?
orgulho de você pensar tão claro, tão lógico, que conseguir chegar em tantas conclusões, né? De conseguir construir tantas coisas bonitas, de ver o sistema todinho funcionando, de tirar diploma, de os outros chamar de você de doutor, né? Doutor, mas não sabe nem amar a esposa, não sabe nem criar o filho, né? Doutor, mas não sabe nem segurar a vida para não fumar, né? Para não se prejudicar, entendeu? Doutor, mas não consegue ficar sem passar os outros para trás, entendeu? Não tem jeito, não tem jeito. Para o homem natural não tem jeito. Por mais inteligente que ele seja, ele não tem força para cumprir o que ele mesmo acha que deveria fazer. Quanto mais inteligente, mais sofredor, não é verdade? Mais sofredor, porque ele sabe mais. E ele sabe que ele não consegue atingir aquilo que ele sabe, então pior ainda. Quanto mais sabe, pior. Vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento. Olha os termos que ele fala, obscurecidos. O que significa obscurecido de entendimento? Significa que você bate aqui, ó, a portinha, abre a portinha, entra dentro do cérebro, o que tem? A luz está apagada. É isso, a luz está apagada, não tem luz. Não tem. Você lê livro de quem é doutor por aí afora e tudo assim, você lê livro desses caras, não tem luz. Não tem luz. O que fala no Evangelho de João? Ele era a luz. Jesus. Ele era a luz. Não tem luz sem Jesus. Não tem. Não tem. Então a mente do homem só deixado por conta própria, não tem luz. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Você pode pegar em qualquer passagem, tá? Você pode pegar em qualquer passagem, e nós não vamos ler, mas você pode anotar, Romanos 1, 18 a 23, tá? Romanos 1, 18 a 23, você lê aí que é uma passagem muito bonita também, que mostra exatamente a mesma coisa aqui. Bonito, porque descreve com beleza a situação terrível do homem. E, gente, e não precisa ser Bíblia, pode ser qualquer um, se você lê lá, está falando a verdade, não é porque está na Bíblia, tá? Não é porque está no livro preto e diz Bíblia Sagrada, não. Ele é a verdade, pode estudar a história do mundo que você vai constatar que ele está falando a verdade. O que ele está falando? Que o homem sem Deus, ele se julga sábio e às vezes realmente parece ser muito sábio, só que, olha que interessante, Paulo escreve Romanos, escreve Efésios. Em que língua ele estava escrevendo? Que língua ele estava escrevendo? Grego. Ele estava usando a língua dos caras que ele vai detonar. Entendeu? Ele está usando a língua deles, as palavras dele, então ele está dizendo, os caras são bons mesmo. Tanto é que eu vou usar a língua deles. Mas, eles dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, transformaram a glória de Deus em figura de homens, né? Dizem que sabem, dizem que a cruz é loucura, doideira, um homem morrendo lá num outro lugar tem alguma coisa a ver comigo, coitado dele, mas não tem nada a ver comigo não, o sangue dele não me afeta, ressuscitou então? Não, é impossível, inimaginável, entendeu? Então, a sabedoria humana, ela não consegue admitir essas coisas, mas é sabedoria, mas ela não consegue admitir essas coisas. E como que você sabe que não é sabedoria? Tá, biblicamente falando, o que é sabedoria? Se ela te dá capacidade de viver uma vida santa. Pega todos os homens e vê a vida deles. Eles não conseguem. Você pega os escritos e você fica impressionado. Pega a vida e você fica horrorizado. Entendeu? Porque esses gregos, Sócrates, Platão, esses caras eram homossexuais. E é o que fala em Romanos 1. Que eles eram sábios, mas não conseguiram controlar nem o próprio corpo. E Deus fez eles ficar ridículos, usando coisa contra a natureza, para Deus mostrar como ele é porco, como ele é nojento. Então, pode ler lá, Romanos 1. Pode ler lá, que é do jeito que ele fala lá. Ele fala bem abertamente, bem claramente, que Deus entrega. E aqui fala também, você viu? Que aqui acabou de falar que eles estavam obscurecidos na mente,
Quando a pessoa é obscurecida na mente, o que acontece? Gente, estava lá no Rio, você conhece a filha do Mori, como é que ela chama? Michele. Ela está fazendo um curso de... Ela falou para mim que é jornalismo. É jornalismo. Ela está fazendo um curso de jornalismo. Ela falou assim, eu tenho que fazer um papel, um trabalho sobre sexo. E daí, fala que Deus criou o sexo, que é uma coisa maravilhosa, que tremenda, que como é que deve ser certo, que os homens deturparam tudo. Eu falei, não, isso aí eu tiro 0. Quer dizer, um curso de jornalismo não é curso de psicologia que só fala nisso, né? Não é curso de... Né, não, é curso de jornalismo, mas também os caras estão obcecados. Gente, depois você pega o livro Cristianismo Puro e Simples, tem alguns aí, que C.S. Lewis fala, ele fala assim, o mundo está louco, o mundo está doido. Se viesse um ET de fora, eu falei assim, como é que pode? É claro, a pessoa tem vontade de ter sexo porque foi criada com vontade de procriar. Mas ele também tem vontade de comer, né? Agora, nem por ter vontade de comer, ele fica lá trazendo um bolo, põe em cima da mesa e tira o pano devagarzinho, para todo mundo ver o bolo. Né? Agora esses humanos ficam olhando a televisão e ficam assim, ó, e fica lá nos bares e fica na casa, o que acontece com eles? Tem algum parafuso solto, tem alguma coisa errada. Porque tem um limite, não é verdade? Tem um limite, publica um Playboy, 2, 3, chega! Mas enche o mundo, enche a internet, enche tudo de tudo em todo mundo. Nem bicho faz isso, porque bicho não tem esse jeito de ser pervertido, não tem a capacidade de ser tão pervertido. Então, é uma coisa tão ridícula que se nós pudéssemos nos ver, nós íamos falar, meu Deus, é pior do que a porca que lavou lavadinha e voltou lá pro barro. Ou pior que, não precisa falar né, os 3 pontinhos, que é o cachorrinho aqui. Que está na Bíblia, que fala isso. Né? Não dá, é terrível, você passa até mal de ver, né? E o cachorro faz. Mas os homens, né, a humanidade está nesse... Então ele diz, inteligente, escreve livros, faz faculdade, tem títulos, mas Deus pega eles. Porque se alguém tiver um pouquinho de citocômetro, ele vai olhar e falar assim, mas isso é inteligência? Esse cara é sábio? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? É isso que ele está falando aqui. Estou falando assim, ó. Uma coisa é ser obscurecido na cabeça, de achar que é sábio quando não é. Mas olha a vida do cara. E olha de perto. Você não vai conseguir achar essa vida vitoriosa, livre. Entendeu? Livre. Você não vai achar, porque Deus entregou eles à dissolução. Para ficar na cara, para todo mundo ver que eles não sabem nada. São no mínimo. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Esse aí é muito importante você entender. Porque para Deus, sabedoria não é o cara falar bonito. É o cara fazer bonito. Entendeu? Isso para Deus é bonito. Então é isso que ele quer saber. Vamos então para João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E vamos ver onde que a luz começa a ligar. E agora, se você quiser pôr um subtítulo, porque o título é que vocês vão arrumar no fim. Tá? O título vocês vão pôr no fim. Mas se você quiser arrumar um subtítulo que vai amarrar esses versículos que nós estamos lendo, você põe assim, só Deus pode abrir o véu de engano que cobre a mente do homem natural, tá? Só Deus pode abrir o véu de engano que cobre a mente do homem natural. E eu acho que vocês entenderam que homem natural não é incrédulo só, não é? É o homem natural, carne de crente, carne de incrédulo, tudo, homem velho, tudo, né? Gente, quando a gente está na presença de Deus, não tem uns relances que abrem a mente da gente e a gente vê tudo numa luz diferente, não é? E quantos minutos gasta para você voltar para o chão e pensar aqueles pensamentos deprimentes de novo? Quanto tempo gasta? É rápido, entendeu? É rápido. A gente sabe que existe esse outro nível, a gente já conhece outro nível, graças a Deus. Mas isso não quer dizer que a nossa mente natural melhorou.
né? A mente natural não melhora, ela está aí. Mas nós podemos receber essa luz que vem de cima. Amém? É sobre isso que nós vamos olhar agora. Mas eu quero que vocês entendam bem que ninguém vai chegar nos céus e falar assim: eu estou aqui porque eu escolhi e eu estava vendo o botão assim, o apagadorzinho da luz, né? E liguei a luz. E os outros, vocês vão para o inferno porque vocês não ligaram a luz. Vocês não quiseram. A luz estava aí, vocês não quiseram. Entendeu? Ninguém vai poder chegar e falar assim: eu mereço a honra por estar aqui. Eu comecei o processo. Eu vivi no mundo, aí um dia eu falei assim: eu não quero mais viver no mundo. Eu resolvi encontrar com Jesus. E fui atrás de Jesus. Né? Eu sabia que era verdade, mas não queria. Mas depois eu resolvi, aí eu fui. Entendeu? Eu quero que vocês entendam que na ponta da linha, você puxa o novelo, quem está segurando na ponta? Quem está segurando na ponta? Deus. Nem Jesus não, hein? É Deus. Porque Jesus é a linha, mas a ponta quem segura é Deus. Vamos aqui, ó, João 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Vocês acham isso normal? Você acha normal que a pessoa que fez o mundo vem para o mundo e ninguém sabe quem ele é? É normal isso? Porque se ele fez o mundo saiu da cabeça dele, não é? Então ele e o mundo têm bastante coisa em comum. Ele não é um marciano, não. Ele não é. Ele não é um ET. Ele não é um cara lá de. Como é que chama esse novo planeta que eles acharam agora? Né? Não, é um novo planeta agora, né? Sente. Não. Ele não é um cara que veio pro mundo e vai dizer: verde, né? Ou sei lá, aqueles negócios que eles inventam, né? Ih, que isso? Não, ele fez o mundo. Se ele fez o mundo devia falar: você está aqui. Foi você que fez a gente. Isso é o normal, isso é lógica. A lógica diz que se ele fez, então a coisa que ele fez não é estranha a ele, ela é parecida com ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Porque eu quero dizer o seguinte: é um absurdo que nas faculdades ensina evolução, que as coisas se criaram, que é ridículo, que é burrice, que não tem base nenhuma, e todos os sábios do mundo acham que isso é verdade e riem de nós que falam que Deus criou. Não, isso não tem lógica, porque os sábios que estão falando isso, eles são muito mais inteligentes que nós. Se eles são muito mais inteligentes que nós, eles deviam também achar muito mais fácil a verdade do que nós, não é verdade? Mas não. Então ele está dizendo aqui uma grande verdade sobre a grande mentira. A grande verdade sobre a grande mentira significa que o mundo foi feito por Deus, mas o mundo não consegue conhecer Deus. É assim, o cara fez uma linguagem de computador e a linguagem do computador não corresponde com ele. Você, quem é você? Mas eu fiz você, não, mas eu não conheço você não. Não foi você que me fez, não. Eu me fiz. Né? Eu me fiz. Então ele veio para o mundo foi feito por meio dele e o mundo não o conheceu. Isso é absurdo, gente. Mas só que tem um mais absurdo ainda, que é o próximo versículo, que é: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem era o seu? Os judeus. Por quantos mil anos ele cuidou desse povo, apareceu esse povo, profetizou sobre ele mesmo que viria, né? E preparou tudo, e falou que ia nascer de uma virgem, nasceu de uma virgem, em Belém, filho de Davi, toda aquela tradição, toda aquela história, né? Ele levantou no sinagoga, leu o profeta, hoje se cumpriu essa palavra. Então, já que o mundo não conheceu, que já é um absurdo, pelo menos os judeus, que já deu um colher de chá pra caramba, devia conhecer. Também não.
Vocês estão percebendo então que esses 2 versículos provam o resto que nós estamos falando? Toda a humanidade, os do número 3 e os do número 4, está tudo debaixo de um véu. E infelizmente esse véu não permite que eles entendem nem a mínima coisa. Apareceu Deus na frente deles e não sabia quem ele era. Ah, Moisés que é o tal. Mas Moisés falou dele. Abraão que é o tal. Mas Abraão falou dele. A Bíblia quer dizer toda hora. Entendeu? Então eles endeusavam essas coisas do passado, mas o próprio que chegou na frente deles não conhecia. Então, mas vamos para o versículo 12. Olha que coisa interessante. É como se a gente fazia um grande suspense, assim, puxa, é trevas, não tem jeito de sair, e agora vai ter a luz. O que vai explicar? Ele não explica muito, não. A todos quantos o receberam. Gente, mas eu pensei que não tinha jeito de receber. Mas está falando que tem, parece que tem. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que eles eram antes? Filhos da ira, filhos da desobediência, segundo o príncipe deste mundo. Veio para o mundo não recebeu, que é os gentios. Veio para os seus, judeus, também não receberam. Mas a todos quantos receberam. Uai, se nem gentil nem judeu, sobrou quem? Não, alguns dos gentios e alguns dos judeus, independente de ser gentil ou de ser judeu. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Só que aí ficou uma grande, cruel dúvida, não ficou? Não ficou? Você não ficou? Já resolveu? Resolveu o problema aqui para você? Para mim não resolveu não. Porque qual é a pergunta que fica aqui? Como que receberam? Está falando que não tem jeito. O homem não tem jeito, ele é iludido, ele nasceu com esse negócio. Veio a lei, a lei fica pior ainda. Então não tem jeito. Mas aqui fala que teve jeito. Eles receberam. O que é que faz com que a pessoa receba, então? Ele não explicou. É os que creem no seu nome. Mas quem que deu essa fé? Entendeu? Porque ele fala, os que creem no seu nome. Aqui não tem resposta, tá? Aqui não tem resposta. Mas continua lendo. Ele vai falar. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Respondeu? Hã? Respondeu. Quem pode receber? Quem Deus decide que pode receber. É. Exatamente. Eu uso a ilustração assim. Tinha aqueles ônibus, eu não sei se tem isso hoje, mas acho que tem ainda nesses ônibus. Se o motorista liga uma chave geral lá na frente, você pode acender sua luzinha. Mas se ele não ligar a luz lá na frente, você pode ficar fazendo assim que você não vai ligar luz nenhuma. Não é? Então, quem é responsável por acender a minha luz? Em primeiro lugar, o motorista. Porque eu posso ficar assim e não vai acender nada. Agora, se ele liga lá, eu posso continuar nas trevas. Ele ligou, mas eu não liguei. Mas ele ligou. Se ele ligou, eu posso ligar. Então, o processo de revelação, da gente sair da mentira e começar a conhecer a verdade e crer nessa verdade e deixar de ser filho da ira para ser filho de Deus, onde nasce? De onde vem o meu filho? De onde vem meu filho? Eu tenho que resolver casar, eu tenho que gerar. Então, existe uma origem, mas não é a dele. Ele não pensou nada, ele não sabe nada, mas ele foi gerado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Você não nasceu porque você quis. Nem a primeira vez e nem a segunda vez. E nós nem nascemos para chegar lá e falar, ó Deus, estou aqui, eu fiz por onde? Eu mereço. Não. Eu estou aqui porque o Senhor é meu Pai, porque você me gerou. Eu sou gerado, nasci do Senhor. A origem da minha salvação vem de lá, não vem de mim. Porque de mim é impossível. Quando eu entendi que era impossível, aí que eu acendeu a luz. Aí que eu vi que realmente é impossível. Eu não poderia ter chegado à luz se Deus não tivesse acendido a luz. Não tem jeito. A origem da salvação não é da vontade do homem. Eu não resolvo, fulano vai ser salvo e eu quero que ele seja salvo e eu vou determinar que eles vão ser salvos. Não tem. E nem eu quero ser salvo, eu vou ser salvo. Não vem da vontade, não nasce de baixo, nasce de cima.
Entendeu? Esse sentido que eu estou falando. Agora, segundo a carne, segundo a vontade do homem, é a vida natural. Entendeu? É a vida natural. Só que a vida natural não resolve. Por exemplo, eu posso membrar na igreja, eu posso arrumar membro para a igreja, eu posso fazer a igreja crescer, eu posso arrumar um monte de coisa. Mas isso não quer dizer que nasceu de lá. Porque essas coisas eu faço pela vontade do homem, pela vontade da carne. Agora, Deus faz coisas diferentes. Ele extrapola, ele faz coisas que você não está nem esperando. Né? João 6,65. Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Porque, viu, César, aquele que você falou, os que creem nele, que está lá em João, né? Quem o recebeu? Os que creem em Jesus. Mas aí ele diz que não tem jeito de crer em Jesus se o Pai não conceder. Então a origem é o Pai. 1 Pedro 1,23 fala: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vocês estão vendo, o nosso assunto tem a ver com o evangelho, não tem a ver com o evangelho? A situação do homem é trevas, espessas, escuras e sem jeito de ligar a luz. Não tem jeito. Se for de semente corruptível, se for de meios humanos, se for de regrinhas, se for de caminho humano, não vai funcionar. Mas se for de Deus, aí a luz acende e algo acontece. Tem que ser de Deus. E ele disse: então vocês renasceram não de semente corruptível, mas de incorruptível. Então qual que é a semente de Deus? Qual que é a semente de Deus que está dizendo aqui? Que gera, que tem o DNA, que traz o DNA para nós. O que é? A palavra. Porque ele diz: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Muito bem, mas cadê essa palavra? E ele tem a ousadia de falar: esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ele está falando assim: eu, Pedro, ou eu, Paulo, ou eu, fulano de tal, preguei uma palavra para vocês, mas a minha palavra não foi teoria. A minha palavra foi a semente de Deus, eterna, que permanece para sempre. Não é meio ousado falar isso? É um pouco ousado, não é? Porque eu peguei um livro, eu aprendi, eu ensino, mas eu sou homem, né? Minha palavra é palavra de homem. Não, assim, a minha palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho pode ser palavras de homem, mas no meio das palavras do homem tem a palavra de Deus que acende a luz. Está entendendo? Acende a luz. Deus tem uma vontade. Ele exerce essa vontade através da palavra, e a palavra chega na pessoa, e essa palavra tem o poder de tirar as trevas e acender a luz. E quando ele faz isso, ele está gerando a pessoa para a vida eterna. Então não é um acontecimento trivial, né? Não é um acontecimento banal, não é um acontecimento entre pessoas, combinado, resolvido entre nós, levanta a mão, aceita Jesus, é assim e tal, e pronto, não aconteceu nada. Não é isso não. A pessoa ouviu, entrou, Deus ligou a luz, ela foi gerada. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? É coisa séria. Ele está dizendo que Deus gera as pessoas pela palavra que nós pregamos. E essa palavra é a semente eterna de Deus, que entra na pessoa e transforma ela e tira ela dessa terrível depressão, desse terrível 4 passos. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a semente de Deus. E ela entra na pessoa e gera a pessoa. Ela passa a ser uma nova criatura. Agora, Tiago 1,16. Irmãos, quando você lê o livro de Tiago, depois você presta atenção, você vai ver. Quando ele fala meus irmãos, é que ele vai dar uma dura logo em seguida. Vai enfiar a faca. Tá igual o cirurgião que vai lá e limpa bem limpinho, sabe?
Meus irmãos! E quando fala assim, meus amados irmãos, é pior ainda. Meus amados irmãos. Então aqui, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Não faz bem pra gente só ouvir isso. Tudo que não vem lá do alto não está com nada. Parece bom, mas não é. Vai acabar. Mas todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus. Descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora o versículo 18, tá? Olha o versículo 18 como é bonito, ó. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não é bom demais, irmão? Depois você pega esse versículo e só leia e medita. Você vai começar a crer, não é? Você não está salvo porque alguém resolveu pregar para você ou porque você resolveu ir para a igreja, não. Você está salvo porque Deus atingiu você com a palavra dele. Tem uns que são atingidos sozinhos, né? Tem uns que não sabem nem que hora que pegou, né? Que hora que a coisa chegou. Mas chegou, e você tem que pensar, eu não fui gerado porque eu quis, ou porque meu pai quis, ou porque o irmão da igreja, o pastor quis. Eu fui gerado por Deus. Ele fala aqui, por sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. O Deus eterno interessou na gente, não é? Interessou na gente e gerou a gente, e Ele teve uma participação pessoal na minha conversão. Você pensou? Ele tem interesse, Ele gerou o Filho dele. Nós somos gerados por Deus, porque Deus resolveu e quis. Como que Ele fez isso? Deus é invisível, está lá no céu, lá longe. Como é que Ele fez isso? Pela palavra da verdade. Qual é o nosso assunto? O Evangelho profético. O Evangelho é a semente de Deus. É Deus na terra, chegando nas pessoas e gerando elas. É Deus. Não é Deus lá no céu, não. É Deus aqui na terra. Pela palavra, entrando em nós e nos gerando. Pelo querer dele. E 2 Timóteo 2, versículo 24. Gente, isso nos ajuda a crer mais para a nossa salvação, sabem? Nós somos muito humanistas. Nós achamos, não, eu converti porque circunstâncias deram certo e que alguém resolveu e eu resolvi. A gente olha muito do ponto de vista humano. Mas segundo as Escrituras, se for só do ponto de vista humano, você nem é salvo, tá? Se foi só uma coisa humana, você é só membro de igreja, você é só uma coisa cultural. Agora, se realmente a verdade entrou no seu ouvido e no seu coração e você crê, e mesmo que todo mundo deixar de ser crente, você vai continuar sendo, então você tem que admitir que alguma coisa aconteceu na sua vida que não é de você e nem é dos outros. Não é verdade? Alguma coisa aconteceu em você que é diferente, é eterno. A eternidade entrou no tempo, entrou na sua vida, mudou a sua vida. Então, quando você entende isso, já ajuda bastante. Agora, quando a gente vai começar a pregar o Evangelho para os outros, nós também precisamos começar a ter essa convicção. Assim, eu converter alguém? Nunca. Não é a intenção de pregar o Evangelho, não é converter as pessoas, não. Eu não posso converter ninguém. Então, vê aqui o que ele fala aqui, tá? Como a gente deve pregar. Ele fala assim, ao servo do Senhor não convém contender, tá? Brigar, tentar ser testemunho de Jeová, batista daqueles bravos, né? Tem batista daqueles tradicional mesmo, nossa, dá até uma dor de cabeça só de conversar. E argumenta igual ao advogado, aquele negócio dá, meu Deus do céu, ai. Então existe aquelas argumentação, aquela contenda, aquele negócio de querer convencer. Você acha que você convencendo a pessoa, ela vai... Né? Tem gente, por exemplo, que prega o Evangelho malhando ídolos, malhando imagens. Você já viu isso? Onde já se viu? Nossa Senhora Aparecida. Tira essas imagens daqui. Alguém... Você tem testemunho de alguém que converteu, com alguém chegando e injuriando você, e acabando com suas imagens, acabando com suas coisas? Alguém converteu com isso? Não, alguém ficou endurecido anos para nunca querer ser crente por causa desses negócios. Sabe? E tem certeza que a pessoa que está falando isso com o outro,
adorava a imagem antes e não converteu por causa de alguém ficar malhando, não. Ele converteu por causa de outra coisa. Mas ele chega lá e começa a malhar isso. Entendeu? Então, o servo do Senhor não convém contender. Hã? É 2 Timóteo 2, 24. O servo do Senhor não convém contender, fazer briga de palavras, tentar fazer a cabeça, tentar convencer a pessoa, tentar fazer ela ouvir sem ela querer ouvir. Entendeu? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. Por outro lado, ele também não deve ser um boboca que não responde nada. Não é verdade? Assim, aquela coisa, o outro fala mal absurdo e ele fica lá. Eu sou santinha, não posso brigar, não posso levantar a voz, não posso. Eu tenho que ser docinho, amorosinho. Não convém contender. Eu vou converter ele, eu vou convencer ele, eu vou ganhar o argumento. Não, mas também eu não vou deixar ele sem resposta. Corrigindo com mansidão os que resistem. Seu intuito não é ganhar o argumento, mas seu intuito também não é deixar o outro no engano. Seu intuito é apresentar a verdade. Com mansidão. O que é mansidão? E paciência. Você sabe que você não consegue converter o outro, então você nem vai tentar. Você vai dar chance para Deus entrar em ação. Como é que Deus entra em ação? Ele pode descer do céu e falar diretamente com a pessoa? Não, ele usa a palavra, e a palavra é gente que fala, certo? Então o que ele fala? Você vai com mansidão, você corrige com mansidão os que existem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Vocês perceberam aí? Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Quando Jesus estava no meio da multidão, você acha que ele ficava contando no fim do dia quantos converteram? Você acha que ele falou assim, Pedro, hoje o negócio foi bom, converteu 1000. Você acha que tinha esse negócio com ele? Não. Ele conversou com a samaritana, não quis nem almoçar. Ele olhou para Zaqueu. Ele estava interessado em gente, em pessoas. Não estava interessado em números, não. Ele estava interessado nas pessoas onde Deus, o Pai, estava trabalhando. Então você prega a palavra em tempo, fora de tempo, em qualquer hora, qualquer momento, nunca cala. Mas não com aquele desespero como se você tem que fazer a obra. Não. Você prega esperando que Deus tenha misericórdia. Em algum momento ele pega a palavra e faz alguém acordar. E quando que a pessoa acorda? Opa, esse é um. Entendeu? Porque, por exemplo, o semeador que vai semeando a semente, você acha que todo dia ele fica levantando a semente, desenterrando ela para ver se está brotando? E depois ele faz uma forcinha com ela? Brota! Espreme a semente assim, cresça! Sem vergonha. Dá um jeito! Pus adubo, pus água, tudo, não tem mato, tô trabalhando, tô suando meu suor aqui, cresce, trem! Não! Ele tem que colocar lá, ele não sabe qual que vai brotar, qual que não vai brotar. Ele não sabe qual a força da vida que tem dentro daquela semente. Ele não sabe por que uns crescem e outros não. Ele não sabe. Mas ele zela, ele cuida, ele olha, ele fica lá, ele põe a semente. Amém? Agora ele vai prestar atenção. O que ele fala? Esperando, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento. O que é arrependimento? Vocês entendem, gente? O que é arrependimento? É essa abertura da cortina. O cara, eu sou ruim mesmo. E Deus é bom. E Deus me ama. Mas eu não presto. É isso. Arrependimento, ele começa a cair a ficha. Como é que eu não vi isso há tanto tempo? Entendeu? E fica assim. Isso é arrependimento. Quem pode fazer isso? Você pode falar com a pessoa 1000 anos. 1000 anos não. Só no milênio. Você pode falar 1000 vezes. Ele pode ouvir o evangelho ir na casa um monte de vezes. E ele fica, não viu nada, não fez nada, aconteceu nada. Um belo dia chega alguém diferente lá e fala com ele 2 palavras e diz, ai meu Deus,
meu Deus, eu preguei para ele muito mais bonito que isso aí, e ele converteu com isso. Não é verdade? Mas como eu queria ouvir tantas vezes e agora foi resolver converter com isso aí? Porque você não sabe, né? Você não sabe. Então, tem que lembrar que Deus é que concede o arrependimento. Deus concede o arrependimento. Mas Ele usa a palavra. Ele usa a palavra. Mas por que Ele resolve usar certas palavras, em certas horas, em certas pessoas? Aí já não tem jeito de saber. Mas que Ele faz, Ele faz. Na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Segundo ponto, então, pode escrever, porque isso aqui não é inspirado, mas... mas dá uma ajuda para chegar na inspiração. Só temos livre-arbítrio. Só temos livre-arbítrio nos poucos segundos. Só temos livre-arbítrio nos poucos segundos quando Deus retira o véu e conseguimos ver. Nesta hora, podemos decidir. Esses grunhidos aí significavam o quê? Só temos livre-arbítrio nos poucos segundos quando Deus retira o véu e conseguimos ver. Já escreveu, rapaz? Você é rápido, hein? Nesta hora podemos decidir. Conseguimos ver. Quando Deus retira o véu e conseguimos ver. Nesta hora podemos decidir a nos chegar à luz ou a nos afastar dela. Nesta hora podemos decidir a nos chegar à luz ou nos afastar dela. Temporariamente. Você pode ficar pensando nisso. Temporariamente você pode pensar isso. Mas depois que você fez, você vai perceber que na verdade não foi você. Mas, para todo efeito, é você. Agora, a bola está com você. Você tem que chutar. Depois que você chutou, foi Deus que fez eu chutar. Depende de quem está olhando, de que hora que está olhando. Só. Mas o que interessa, eu falei aquela hora, não interessa, né? O que interessa é que quando Deus tira o véu, meu, não durma no ponto. A Bíblia toda está cheia disso. Ah, se é Deus que gera, se é Deus que faz, então deixa Ele fazer. Não, não é isso que a Bíblia fala. Se é Deus que gera e Ele já gerou, o que você está fazendo? Porque o juízo vai ser bravo para quem recebeu de Deus e não fez nada com o que Deus deu. E, como diz outro, digo mais. Digo mais. Todos os homens na face da terra vão chegar no dia do juízo e vão lembrar dos momentos quando o véu foi tirado e ele podia ter crido. Todos. Ninguém vai poder chegar lá e falar assim: Deus, tá bom, vou para o inferno, mas se o senhor está errado, o senhor está errado. E não vai poder, não. Porque para isso tem o dia do juízo. Porque se Deus fosse um déspota, né, um tirano, ele fala assim: ó, vai conversar fiado para lá, vai para o inferno direto. Não, ele faz o dia do juízo, vai angariar. Jó falou assim: ah, Deus podia aparecer diante de mim. Ele falou assim: estou aqui, pode falar. Entendeu? Estou aqui, pode falar. Ele quer que você não pode, ele faz questão. Todo olho, ele fala assim: todo olho verá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Todo mundo vai ter chance. Pode arrumar seus argumentos, pode preparar, né? Pode preparar, só que vai desmanchar tudo, porque todo mundo, em alguns momentos, teve um momento de lucidez, onde ele podia ter chegado à luz, e ele não chegou. Certo? Está entendendo o que eu estou falando, gente? Amém. Quando ele não brilha a luz, não tem chance. Mas ele brilha a luz, e ele brilha a luz muitas vezes, e para todo mundo. Pode ser que nunca ouviu o Evangelho, pode ser que nunca viu a igreja, mas a palavra de Deus está publicada no universo.
Está publicado na consciência. E segundo a luz que você teve, segundo essa luz, você vai ser julgado. Então você não vai ser julgado porque você é pecador, não, porque todos são pecadores. Tá? Vamos lá para João 3, que vai falar isso mesmo. João 3 vai falar isso. João 3,17, porque o 16 você já sabe de cor. E o 16 é maravilhoso, mas ainda não fomos perdidos o suficiente para dar valor, então vamos deixar para lá. Não vamos... Ele é tremendo, nós vamos ficar tão maravilhados com ele em algum tempo, talvez que nós vamos ficar só maravilhados com ele, nunca falando que já sabe, mas por enquanto nós não estamos prontos para ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, a gente deveria se sentir muito emocionado e não é, então a gente precisa pegar mais para o outro lado, né? Agora o 17 fala, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vocês já perceberam a resposta dos demônios a Jesus quando Jesus chegava? Vocês já viram isso? Alguém viu o que os demônios falavam quando Jesus veio? Por que você veio antes do tempo? O que você está fazendo aqui? Porque os homens não reconheceram Jesus, mas os demônios viam Jesus na hora. Filho de Deus Altíssimo, ele veio na hora. Eles não tinham esse problema de véu. O homem que tem o véu, o diabo não tem não. Ele sabe quem é Jesus, está cansado de ver ele, com ele toda hora. Só que para ele... Jesus viria para julgar o mundo. E ele sabe que Jesus vem para julgar o mundo. Segunda vinda para ele, fichinha. Ele sabe o que vai acontecer na segunda vinda. Ele sabe. Segunda vinda para ele é tranquilo. Agora, a primeira... Então eles dizem assim, o senhor veio antes do tempo? Não é tempo. Deus não deu ordem para você não. A gente ainda tem tempo para aprontar bastante aqui na terra. O que você veio fazer aqui? Porque eles não sabiam. Porque realmente ele não estava no tempo de julgar. Ele não estava no tempo de julgar. Ele não veio, aqui está falando, ele não veio para julgar o mundo. O que ele veio para fazer? Ele não veio julgar. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque é muito pecador. É isso? Não. Todos são muito pecadores, mas porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora o versículo 19, que eu quero que você preste bem atenção. O julgamento é este... Gente, presta bem atenção, porque este é o julgamento. E esse é no dia do juízo, é que todo mundo vai enfrentar, tá? O julgamento é este. Qual é o julgamento? Que você pintou, que você bordou, que você aprontou, que você fez isso, que você fez aquilo? Não, aquilo é secundário. Aquilo não é primário. O primário, porque todo homem, filho de Adão, se ele não fez, ele tinha vontade de fazer e só não fez porque ele foi condicionado socialmente. Entendeu? Então, para Deus, esse negócio de pecado, todos merecem o inferno. Todos precisam ir para lá. O que matou, roubou e fez tudo, e o que não fez, mas não fez porque ele foi criado de um jeito, formado de um jeito, porque tinha medo de outra coisa, ou que queria parecer alguma coisa, entendeu? Então, para Deus, isso aí é ponto pacífico. O julgamento não é este. Mas qual é o julgamento? O julgamento é o que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Você não estava só em trevas. Você não tem direito de ir no Procon. Você vai lembrar e ele vai passar na fita e você vai ver. Você vai lembrar todos os momentos. Os momentos quando você não tinha livre-arbítrio, que você não sabia. Você estava em trevas, obscurecido, não tinha gente saber. E você vai ver. Se fosse só momentos assim, você teria razão. Mas não é só momentos assim. Em alguns segundos, várias vezes durante a vida, teve coisa. O que você fez com essa coisa? Tá? O que você fez? O que você fez? O julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Então eu quero dizer o seguinte, irmãos, esse é um ponto muito importante. Deus tira o véu. Mas quando Ele tira o véu, o que você faz? Você inclina para a luz ou você foge da luz? Você corre atrás da luz ou você corre da luz? Você tenta abafar a luz ou você tenta ampliar a luz? O que vai acontecer se você chega para a luz? O que vai acontecer se você chega para a luz?
Na hora que você chega para a luz, na hora que a luz aparece, você vê o tanto que você é imundo. E você vai falar assim, meu Deus, que coisa horrorosa, que sensação terrível. E você vai fugir da luz, agora está tudo normal de novo. Aí, mas se você ama a luz, você fala assim, mas espera aí. Eu pensei que era assim, mas se a luz veio e mostrou que era assim, então mesmo que a luz não está, eu devo ser assim. E se eu estou assim, que nojeira, não é? Então é melhor eu chegar para a luz e achar um jeito de ser limpo, não é? Então, o preço, por que as pessoas não gostam da luz? Por que as pessoas não gostam da luz? Porque a luz não é muito, assim, não elogia muita gente não. A luz traz uma sensação terrível para a gente. Ela revela, sabe? Ela revela. Mas quem ama mais a luz do que a sua própria imagem, que quer a verdade, que quer a realidade, e que se lasca minha imagem e tal, e vai para a luz, então ele vai receber essa luz na vida dele. Então o julgamento não é que a pessoa é pecadora. O julgamento é qual a reação que ela tem quando a luz aparece. Tá? O cara pode ser o pior dos criminosos, talvez ele nunca teve chance de nada. Se quando a luz chega nele, ele corresponde à luz, ele vai estar muito lá na frente do que uma pessoa que não fez nada de errado, mas também não correspondeu à luz que tinha. Entendeu? Então o julgamento é esse. Qual é a sua resposta à luz? Quando a luz veio, o que você fez com a luz? Tem um livro do C.S. Lewis, eu não sei se acho que é nesse livro mesmo, Surpreendido pela Alegria. Surpreendido pela Alegria, ele conta a conversão dele. Ele diz que quando ele era criança, ele lembra de ter visto, quando ele viu uma flor, ou viu uma planta, né, um ornamental dentro de um jarro, uma coisa, ele lembra de ter tido alguns momentos onde ele viu a eternidade. Ele via Deus, ele via coisas assim. Mas era assim, rápido, passava rapidamente. Em alguns momentos, em alguns relances, ele via, ele fala sobre isso. Ele fala assim, eu não creio em Deus, ele era pagão. Depois, quando ele encontrou com Deus, ele lembrou dessa cena, falou assim, eu já estava encontrando com Deus naquela época. E não sabia, entendeu? Então, Deus se revela a todos os homens. Mas a pergunta é, o que você faz quando ele se revela? Porque o único momento que você tem liberdade é na hora que se revela. Depois você não tem não, nem antes. Mas na hora que se revela, você tem liberdade. Qual é a sua reação? Você vai para a luz ou você corre da luz? Né? Quando eles, por exemplo, ouviram Estevão. Quando eles ouviram Estevão pregando, o que eles fizeram? Puseram as mãos nos ouvidos, taparam os ouvidos e correram para apedrejar ele. Porque a luz dele estava... Sabe, se ele deixasse o ouvido aberto, ele ia converter. Ele não queria converter. Ele estava, né? Entendeu? A palavra do Evangelho é tão forte que se ela for pregada direita, a pessoa vai querer te matar ou querer te amassar. Um ou outro. Toma cuidado. Entendeu? Porque não vai ficar passivo. A pessoa não vai ficar passiva porque está afetando a vida dela. Está mexendo lá dentro. E, gente, olha, nessa hora, a eternidade está presente. Tá? Nessa hora, a eternidade está presente. Quando a pessoa ouve a verdade, ouve o Evangelho, nessa hora, coisas rodinhas estão acontecendo lá dentro. Pode não ter barulho nenhum, mas rodinhas estão, porque ele está vendo. Ele está vendo. Então, ou ele vai ficar com raiva de você, querer apagar você, porque aquilo está criando um trem ruim nele, porque ele está começando a ver como ele é ruim, como Deus é bom, e ele vai ter que perder tudo. Ou ele vai falar assim, eu sabia, desconfiava que tinha isso, mas não sabia que tinha desse jeito. Na hora que brilha a luz, na hora que a palavra chega, na hora que tem uma revelação, nessa hora Deus dá a você uns segundos, uns minutos, onde você pode locomover em direção à luz ou não. Você não pode fazer grande coisa, mas você pode ou não. E você vai ser julgado por isso. Só que depois que você corresponde, você olhando para trás, você percebe que foi Deus que deu uma forcinha. Então não foi só seu mérito, né? Entendeu? Deu para confundir bem, né? Tem que confundir bem mesmo, porque senão é mistério, então não pode, né? Se ficar muito claro, se tomar uma posição muito firme num lado ou no outro, você vai errar, porque a Bíblia não toma, entendeu? Então você tem que manter. João 12, aqui no capítulo 12, versículo 35. Gente, esses versículos aqui são maravilhosos. Eu achei eles hoje, estava lembrando deles, e não estava nas outras vezes, mas eu acho que resume muito bem. Aqui diz, disse-lhes então Jesus, ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz,
para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Certo? Deu para entender? Se está nas trevas, não tem chance. Se tem a luz, corra, aproveita, abrace, ame. E o que acontece com quem faz isso? Quando a luz vai embora. O que acontece com quem faz isso quando a luz vai embora? Ele se torna filho da luz. A luz foi embora, mas a luz ficou capturada aqui dentro. Certo? Então ele não volta para as trevas. Ele não volta para as trevas. Então existe uma mudança permanente na sua vida quando você exerce esse livre-arbítrio de alguns segundos. Quando a luz vem e você abraça a luz passa a entrar dentro de você e você passa a ter outros momentos de luz. Entendeu? Você vai ter outros momentos de luz. Agora, se você rejeita a luz, pode ser que Deus, na sua misericórdia, e geralmente que Ele vai dar outras chances de luz. Mas você, até a próxima luz vir, você não tem jeito de fazer nada. Você está nas trevas. A luz veio e você rechaçou. Não quis. Mas Deus manda de novo. Depois Deus manda de novo. Manda de novo. Mas se você resistir, pode ser que Ele não mande de novo. Né? E aí você está perdido. Mas se você abraça a luz, aí já não é meio pela misericórdia, não. Você abraça a luz já entra dentro de você, se torna filho da luz. Então aqueles momentos de revelação vão se tornar mais frequentes. Eles vão começar a acontecer mais frequentemente. Vai começar porque você abraçou a luz e a luz começou a entrar dentro de você. Nós temos que terminar rapidamente, mas precisa terminar essa parte, que senão a próxima vez nós vamos prosseguir, né? Filipenses, só para terminar esse ponto aí, Filipenses 2, é o famoso versículo que resolve a confusão, porque confunde muito mais. Filipenses 2, versículo 12. Ela ajuda tanto os que creem na predestinação como os que não creem, né? Ao mesmo tempo, então não resolve nada. Filipenses 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, e agora só tem a frase: efetuai a vossa salvação com temor e tremor. O que ele está falando aí? Tenha vergonha na cara, não fique preguiçoso, desenvolva a sua salvação e age, moço. Fica esperando Deus agir, não. Age, levanta, faça, né? É isso que ele está falando. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Manda brasa, não fica assim, tranquilo. Temor e tremor significa assim. Gente, quem sabe fazer um temor e tremor bom para nós aí? Quem sabe? Temor e tremor. Faça isso para nós assim, ó. Meu Deus! Não, mas temor e tremor é sério, viu, gente? Temor e tremor significa, olha, ai de mim se eu não fizer. Deus é terrível, horroroso. Você não é uma coisa assim, tranquilo, meu amigão. Oh, que legal. Aquela coisa, não é. Ele é bom que dói, né? Ele é tão bom que dói. Então cria temor e tremor. E por que a gente deve desenvolver a salvação com temor e tremor? Por que você deve tremer? Por que você deve... Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar. Por isso que você não pode ficar parado. Por isso você tem que agir. Porque é Ele que faz. Porque se fosse só para você, não precisava fazer, não. Não adianta. Responder, sem te faltar, você fala, apostila,
tem a setinha. É. É o que ele quiser. É questão assim, gente, se antes era por mim, na lei, o pessoal tremia na lei, mas era o homem que fazia. Agora na graça, eu tenho Jesus. Sabe, o cara está no pé do morro, tem que levar 5 sacos de arroz no ombro para subir o morro. Toda vez que ele tentou subir, ele cai. Toda vez que ele tentou subir, ele cai. Ele não consegue subir o morro. Isso é a lei. Aí Deus dá para ele um carrinho novinho, ele põe os 5 sacos lá e fala assim, 5 sacos é pouco, põe 10, põe 15, porque Jesus apertou mais a lei ainda. E falou assim, agora sobe o morro. Agora não precisa subir, porque o senhor tem regra, está na graça, né? Está na graça. Subiu o morro. Não, agora com temor e tremor, porque agora você tem caminhão, meu filho, sobe. O negócio é esse, você tem um caminhão, então sobe, não é só com 5, não é com 15, né? Vai embora. Entendeu? Então, liga o motor, o que você está fazendo aí? Pisa na minha... Vai, rapaz! Entendeu? Então a gente, se você entende que é a graça mesmo, a graça não é para você ficar deitado eternamente em berço esplêndido, aquele negócio, né? Não. A graça é temor e tremor, porque se na lei ele castigava, na graça ele vai castigar mais ainda, porque você tinha, você recebeu. O que você fez que você recebeu? Entendeu? Então essa é a dinâmica. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Deus, mas eu não presto. Você não prestava, mas agora eu fiz você prestar. E o que você está fazendo com isso? Que antes você tinha desculpa que não prestava. Agora você não tem mais desculpa. Então eu acho que você deve tremer e tremer, porque o negócio é sério. Né? Entendeu o negócio? Então o primeiro ponto aqui é que só Deus abre a cortina. Mas o segundo ponto é que quando ele abre a cortina e você não fica esperto, você vai levar chumbo. Né? Anota aí, 2 Coríntios 4, de 3 a 6. 2 Coríntios 4, de 3 a 6. E escreve aqui o terceiro ponto, nós não vamos tratar disso agora, a gente pega na próxima aula e começa de novo nesse ponto, mas só para você ficar tudo juntinho, bonitinho, arrumadinho. Terceiro ponto, se comprarmos a verdade nestes segundos, e não vai me perguntar quais segundos que você já sabe. Se comprarmos a verdade nesses segundos e dissermos sim, então a verdade entrará em nossa alma. E será uma fonte que produzirá outras experiências de revelação. Uma fonte que produzirá outras experiências de revelação. Se comprarmos a verdade nesses segundos e dissermos sim, então a verdade entrará em nossa alma e será uma fonte que produzirá outras experiências de revelação. Então o que nós estamos querendo falar, essa aula, que os outros 4 passos deprimentes do homem, né? Das trevas do homem. E agora nós estamos falando sobre os primeiros segundos da salvação, o que acontece, né? O que acontece? Esses primeiros segundos que vão influenciar toda a nossa eternidade. Toda a nossa eternidade.